Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Depois desta última sessão, eu confesso que perdi uma excelente oportunidade pelo facto de não poder participar ao longo do dia em todas as sessões, nesta grande reunião de trabalho comemorativa dos 20 anos da Fundação Montepio. De facto, por aquilo que acabei de ouvir, posso perfeitamente imaginar tudo aquilo que se passou ao longo do dia. E não tenho dúvida nenhuma que sairemos daqui todos, e eu também saí, porque beneficiei desta última parte de uma forma muito intensa, muito mais enriquecidos e preparados para vencer os desafios que vamos ter pela frente, e vão ser muitos. Confesso que aquilo que eu tinha preparado para dizer, se calhar, tinha muito pouco a ver com aquilo que vou dizer, mas não posso deixar de fazer algumas referências que têm muito a ver com o que eu vi, mas têm muito a ver com aquilo que foi a vivência do Montepio, ou de viver a Fundação aqui no Montepio durante mais de 12 anos. Eu já levo praticamente, vou a caminho de 13 anos de viver este projeto da Fundação Montepio. E deixem-me dizer que as razões do sucesso que aqui foi apontado, mas que nós nunca conseguimos ver com grande evidência, porque nos criticamos muito, tem muito a ver com o facto de, dentro daquilo que é o Grupo Montepio, e que é numeroso e que mobiliza muita gente, o mundo de todos aqueles que aqui trabalham, desde a Associação Mutualista, à Caixa Económica, à área da Companhia de Seguros, Gestão de Patrimónios, etc., às suas famílias, ao mundo dos nossos associados, todos aqueles que se relacionam connosco, eu diria que o trabalho assentou numa capacidade de criar uma emoção em torno daquilo que é a Fundação Montepio. Eu creio que há hoje uma grande emoção à volta da Fundação Montepio, dentro do Grupo Montepio. Há um grande sentimento de que a política de responsabilidade social que exercemos através da Fundação Montepio é essencial à nossa vida, é algo com que nós não podemos passar e é algo que constitui para nós, portanto, uma alavanca que nos há de levar muito mais longe. E o levar muito mais longe é pensar no futuro, que foi, no fundo, aquilo que ouvimos dos últimos oradores que eu tive a oportunidade de ouvir. Pensar o futuro é ter ideias muito claras daquilo que queremos ser daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. Onde é que nós queremos estar? E depois desenvolver todo um conjunto de ações, ter todo um plano de trabalhos que se enquadra nessa visão que nós coletivamente vamos construindo e que vamos adaptando a cada ano da nossa existência. Sabemos que vivemos um tempo onde preparar o futuro não é algo que preocupe o conjunto das pessoas. Há muito pouca gente que se preocupa com isso, porque aquilo que constitui a tarefa verdadeiramente essencial das mulheres e dos homens no nosso país, eu direi mesmo na Europa e no mundo, é resolver os problemas do presente. É olharmos para o curto prazo, para as dificuldades do curto prazo e saber como é que vamos vencer essas mesmas dificuldades. E isto é uma tarefa gigantesca, e tão gigantesca que nos retira tempo e espaço à nossa vida para pensarmos o futuro. Parece que é quase uma condenação a que nós estamos votados. Pensar unicamente o presente e não pensar o futuro. E com isto nós só podemos ter uma certeza, é que ao deixarmos de pensar no futuro, nós com certeza absoluta estamos a matar a esperança. E é preciso voltar a pensar o futuro de uma forma muito intensa, para que a esperança renasça, para que a esperança se constitua e para que, a partir dela, nós possamos ter e viver um mundo onde a confiança faça parte das nossas vidas enquanto pessoas, mas das nossas vidas enquanto instituições. A esperança e a confiança são e serão decisivas para os próximos 20 anos, para o nosso futuro. Nós temos vivido, de facto,
muito vergados a uma lógica de curto prazo. E essa lógica de curto prazo podem crer que é a lógica em que nós temos estado envolvidos. Se calhar aquilo que eu vou dizer pode parecer surpreendente, eu que vivi muito ligado às questões financeiras, às questões da banca, às questões de mercados ao longo dos últimos 50 anos. Mas, de facto, nós vivemos subjugados a uma lógica de curto prazo que é exatamente a lógica em que funcionam os mercados. Vocês nunca verão funcionar os mercados ou ouvir falar dos mercados numa perspectiva de futuro. Ninguém será capaz de vos dizer como será o câmbio do dólar daqui a 6 meses, ou como é que estará o barril do petróleo daqui a outro tanto tempo, ou 12 meses. Ninguém saberá como é que isso se vai passar. A lógica com que os mercados funcionam é a lógica do curto prazo. É o dia da manhã ou, quando muito, na próxima semana. E isto tem infectado, se me é permitida a expressão, a nossa vida coletiva e a nossa maneira de pensar o nosso dia-a-dia, mas, sobretudo, o nosso futuro. Precisamos de reinventar esta maneira de viver em sociedade. E precisamos, de facto, de olhar e de construir uma visão que olhe para aquilo que queremos ser no futuro, numa perspectiva de médio e longo prazo e, como eu dizia no início da minha intervenção, concertar todas as nossas ações, todo o nosso trabalho, no sentido de cumprir com essa visão de futuro e assim, como eu também já disse, e assim reconstruir a esperança e a confiança, que é aquilo que efetivamente me parece, do meu ponto de vista, ser essencial à nossa vida coletiva. Portanto, a vida da Fundação Montepio, nestes últimos 20 anos, foi muito feita em torno destas questões da partilha, da parceria, do futuro e do modo como podemos vencer os desafios que o futuro nos coloca. Foi um caminho muito emocionante. Foi um caminho que nós percorremos de uma forma entusiasmada, mas sabemos que não era possível fazê-lo se não tivéssemos saído de nós próprios, como alguém nesta última mesa redonda referiu, saímos de nós próprios, saímos para o exterior e assumimos-nos como um parceiro das diversas instituições que no terreno partilham preocupações de futuro, tal como nós, que partilham preocupações com os valores, que partilham preocupações com a vida em sociedade, onde a confiança e a esperança não sejam colocadas em causa. Portanto, o Montepio foi, e soube ser sempre, a Fundação Montepio, sempre soube ser uma instituição parceira. Uma instituição que, emanando de um grupo, que é bom dizer também que é um grupo que emana das pessoas da sociedade civil, fez do trabalho à dimensão humana a base essencial da sua atividade. E soubemos que, sem nos ligarmos de uma forma muito forte à sociedade e a todos aqueles que, como eu dizia, partilham dos nossos valores e se preocupam com o futuro, saímos, portanto, da nossa vida interna do Montepio, daquilo que são as nossas relações com os stakeholders e soubemos ligar-nos de uma forma muito forte a todos aqueles que têm e tinham e têm as mesmas preocupações que nós. Não é por acaso que esta sessão de comemoração dos 20 anos da Fundação elaborou todo um programa que começou por falar do papel do valor partilhado no mundo em mudança. E contamos com o professor Roque Amaro, que com certeza eu não ouvi, tenho muita pena, por razões de força maior, mas de certeza absoluta que nos trouxe aqui uma visão muito entusiasmante sobre este papel do valor partilhado num mundo em mudança. Depois quisemos saber a visão dos protagonistas e contámos, de facto, com pessoas que se têm dedicado a estas questões da economia social, da responsabilidade social das organizações, como são a doutora Joaquina Madeira, a Dulce Rocha, o Sérgio Aires
e o Dr. Domingos Rosa. Depois quisemos saber da visão dos nossos parceiros, dos parceiros da Fundação Montepio. E trouxemos aqui instituições que connosco têm feito este caminho ao longo dos nossos 20 anos. Contámos com a Margarida Pinto Correia, da Fundação EDP, Luísa Val, com a Graça Rebosto, da Fundação PT, com a Carla Pinto da Cassos. Por fim, tivemos aqui a visão, mais uma vez, das entidades que a Fundação integra. E a Fundação participa ativamente num conjunto de organizações que estiveram aqui representadas, agradeço pela Paula Guimarães, que é também a alma da Fundação, a Confederação Portuguesa de Voluntariado, o professor Eugênio da Fonseca, a Sofia Santos, pelo BSSD, o professor Fernando Adão da Fonseca, em representação da Junior Achievement, e eu concordo que há de ser sempre Júnior, e depois o Mário Corveira Santos, que veio falar-nos da visão do Centro Português de Fundações. Portanto, mais uma vez, também, aqui nesta comemoração dos 20 anos, a preocupação do Montepio não foi tanto falar de si própria, mas foi colher a opinião de todos aqueles que se dedicam a acrescentar conhecimento ao conhecimento que temos sobre estas matérias da responsabilidade social e da economia social. Não tenho dúvida que tivemos aqui uma excelente jornada hoje. Mas deixem-me dizer-vos que era muito difícil ter percorrido este caminho, para não dizer que era impossível, se nós não pudéssemos contar com todos vós. E o poder contar com todos vós ao longo deste período de 20 anos foi, de facto, decisivo para aquilo que nós, humildemente vamos continuar a ser e a estar, fomos capazes de fazer ao longo deste tempo. A Fundação Montepio continuará a honrar aquilo que foram os seus primeiros 20 anos. Continuará a trilhar o seu caminho com sentido de responsabilidade, mas, sobretudo, com muita humildade. Com humildade de querer fazer cada vez mais e melhor, de querer fazer mais com menos, de querer fazer em conjunto com todos os outros. Acreditamos no trabalho em rede, achamos que é preciso batalhar para que se consigam resultados, mas é preciso batalhar sempre, porque, de outra forma, nós nunca chegaremos a cumprir esta ambição do trabalho em rede. Sabemos que juntos podemos fazer mais do que cada um individualmente. A soma das partes é muito maior do que a soma de todos nós é muito superior àquilo que cada um de nós representa, mesmo somados. Portanto, a Fundação Montepio tem que agradecer aos seus parceiros desta longa caminhada de 20 anos. Assim como quero agradecer a todos aqueles que hoje aqui intervieram como oradores, representando áreas de intervenção prioritárias para a nossa Fundação e essenciais para a rede de parceria que nós integramos e que queremos continuar a reforçar no futuro. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos neste evento de comemoração dos 20 anos da nossa Fundação. Quero agradecer a todos os colaboradores do Montepio pela forma emotiva como foram vivendo a vida da Fundação de uma forma crescente ao longo destes últimos 20 anos. Hoje a Fundação faz parte de nós e eu sei que em cada um daqueles que trabalha aqui no Montepio, a Fundação é um elemento essencial de que cada um deles não prescinde, mas quero agradecer muito especialmente ao Sr. Robaldo Martins, que foi a alma do lançamento da Fundação. Infelizmente já não está entre nós, mas se não fossem o seu trabalho durante os primeiros 10 anos da existência da Fundação, certamente que nós não estaríamos a comemorá-la desta forma, a comemorar estes 20 anos da forma tão entusiástica e entusiasmada
como está a acontecer. Eu quero também destacar a Paula Guimarães. A Paula Guimarães tem sido a pessoa que, nos últimos 10 anos, se dedicou intensamente à vida da Fundação, tem sido a sua alma essencial e eu devo dizer que lhe devo muito, nomeadamente, de tudo aquilo que aprendi acerca destas matérias no trabalho com ela. Portanto, a Paula Guimarães é, de facto, a grande mulher da Fundação e da política de responsabilidade social do Montepio. Eu quero deixar-lhe aqui publicamente este agradecimento muito, muito emocionado. Quero, enfim, referir ainda que de passagem os inúmeros projetos que nós temos vindo a apoiar ao longo deste tempo, um número expressivo de protocolos que fomos celebrando com diversos dos nossos parceiros de uma forma muito empenhada, mas, sobretudo, queria sublinhar a nossa vontade de querer continuar a servir a sociedade naquela perspectiva de não estarmos dentro do Montepio, mas estarmos para além do Montepio, fora do Montepio, trabalhando com todos aqueles que se interessam por estas matérias. O Montepio, a Fundação Montepio, é a face visível da política de responsabilidade social do Grupo Montepio, mas obviamente que essa política de responsabilidade social não poderia exercer-se se não houvesse uma relação muito estreita, uma interação muito forte entre a Fundação, a Associação Mutualista, a Caixa Económica, a área seguradora e todas as nossas instrumentais, que dão, cada uma delas, à sua dimensão, mas com muito empenhamento e emoção, o seu contributo para que o trabalho da Fundação seja o melhor possível. Naturalmente que eu posso dizer que o trabalho que fizemos ao longo destes últimos 20 anos não nos provoca insatisfação. Acho que conseguimos muitos dos objetivos que nos propunhamos fazer durante este período. No entanto, a nossa ambição vai muito mais longe, queremos continuar a fazer muito mais, queremos continuar a ser um parceiro cada vez mais presente e mais forte nesta caminhada que há de ter e há de alicerçar-se numa visão que vá ao encontro daquilo que são as responsabilidades sociais de cada um de nós, mas a responsabilidade social de um grande grupo da economia social, como é o caso do Grupo Montepio. Tentaremos, neste nosso trabalho, ser cada vez mais rigorosos na escolha dos projetos e dos parceiros e na avaliação dos resultados alcançados em cada um desses projetos que apoiamos, no sentido de garantir que apoiamos sempre de uma forma livre, direi eu, mas também isenta. Certamente que poderão continuar a contar com a Fundação Montepio, poderão continuar a contar com o seu empenhamento. A Fundação Montepio será, e permitam-me que termine assim, um parceiro empenhado, mas um parceiro humilde no caminho que em conjunto havemos de trilhar, vencendo os desafios do futuro. Muito obrigado pela vossa presença, foi um grande prazer. Muito obrigado.